Bom dia, Espírito Santo. Irmã, bom dia aí para você que está sintonizando aí na nossa programação. Você está pela 94 FM. Programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, tá? E eu quero ler a palavra de Deus, palavra do Senhor em Gênesis, né? No capítulo. Vamos ver aqui a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 22. Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta manhã. Capítulo 22, 22 não, 32, né? Versículo 22. Você que tem a sua Bíblia aí, vamos estar meditando aí na palavra de Deus. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 22, tá bom? Nós vamos falar ali da luta, né? Da batalha, da luta de Jacó e da vitória que Deus deu, né, a Jacó. E eu quero ler com vocês aqui essa palavra. Eu agradeço ao Senhor por esta manhã, agradeço a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nosso coração. E hoje é sexta-feira, quero dizer que hoje tem culto aqui em Araxá, na rua João Tiburcio da Trindade, 570A, Pão de Açúcar 4, tá? Então venha participar, hoje tem culto, palavra de Deus para o teu coração, bênção, milagres na sua vida. Venha reconciliar. Se você está fora dos caminhos do Senhor, você precisa de reconciliar a sua vida, o seu coração, se preparar para a volta de Cristo, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Então estejam atentos aí a todos os sinais que a Bíblia está apontando, está dizendo para nós que o tempo está chegando. E os servos de Deus e as mulheres e os homens de Deus têm que se preparar. E aquele que é de Deus, ele ouve, ele escuta, ele põe no coração, ele se preocupa. Então, portanto, você que é de Deus, você que recebeu de Deus o despertamento espiritual, porque está tendo muita gente com sonhos, visões, revelação, como diz lá em Joel, está acontecendo hoje, tá? As pessoas estão sendo impactadas. Deus está avisando, Deus está falando aos corações para que as pessoas aceitem Jesus, para que abandone o mundo, o pecado e se alie ao reino de Deus, à obra de Deus, tá? A Bíblia fala ainda, se confessares os teus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Então confesse a Deus, se você deixou dos caminhos de Deus, confesse a Deus os seus pecados, tá? Reconcilia com Jesus, volte para a igreja, volte para a tua casa, da onde você nunca teria saído, né? Se fosse você, nunca teria saído da sua casa, do lugar que Deus te chamou. Caso se não é o lugar, Deus te tirou dali por algum motivo, então procure um lugar para você ouvir a palavra, para você tomar a Santa Ceia e se reconciliar com Jesus. Vamos ler então Gênesis capítulo 32, versículo 22. Não pode ficar longe, irmão, da palavra, não pode ficar longe, porque muitos são aqueles que vão ficar, tá? Muitos vão ficar no arrebatamento. Vamos ler então a palavra do Senhor em Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, vamos prestar muita atenção aqui. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até romper do dia. Veja, meu irmão, minha irmã, que Jacó aqui ele tomou uma posição, uma decisão de sair debaixo da opressão de Labão, que é o seu sogro. Porque senão ele não poderia crescer ali dentro. Porque tinha um espírito, um demônio destruindo a vida de Jacó, roubando o que ele tinha. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele,
Tocou-lhe a articulação da coxa e lhe deslocou a articulação da coxa de Jacó. Enquanto lutava com ele, então o homem disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoardes. Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e como homem e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, dizendo: Peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: Por que perguntas pelo nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol, quando ele transpôs Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril, que está sobre a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Bom, querido irmão, querida irmã, uma história fascinante para nós meditarmos nessa manhã. A luta, não é? Não foi fácil para Jacó. Não foi fácil, na verdade, para nenhum dos profetas, dos patriarcas, para ninguém foi fácil. Foi sempre uma batalha, uma luta para que possa vencer. Você também, você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, você que vai me ouvir, que vai estar na live mais depois. E eu quero dizer para você que a nossa luta aqui, que a nossa estadia aqui nessa terra, sempre será uma batalha, uma luta. E se você quiser vencer, você não pode baixar sua cabeça. Você tem que se levantar com fé, com autoridade, com jejum, para que você vença as tribulações, as lutas que você vai enfrentar no dia a dia. Às vezes você fala: pastor, ore por mim, para que eu não tenha essa tribulação, para que eu não tenha esse problema. Querido irmão, é muito difícil, porque é as tribulações, é as lutas que vai nos fazer vencer, ser vencedores, porque através das lutas nós vamos aprender a caminhar, a dizer não ao nosso eu, ao nosso pecado, a dizer não à nossa carne, porque a nossa carne, ela nos puxa para trás. E o Espírito Santo de Deus nos impulsiona para frente. E para você ir para frente, você precisa das batalhas e das lutas. Vamos aqui aprender com o nosso, aqui o Jacó, que tem muito para nos ensinar através de tudo aquilo que ele passou. Aqui a Bíblia, no Gênesis 33:10, ele diz assim: ver a tua face como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste também. Veja, meus queridos irmãos, relacionamentos entre irmãos sempre foram conturbados. Vocês tendem a concordar comigo. Relacionamento em irmãos sempre foram conturbados. De começo ao fim de Gênesis, Deus aqui traça a sua história na vida da família, em que os conflitos eram comuns. Na primeira família, a história de Caim, que matou Abel por inveja, não é? Da aceitação de que este recebeu do Senhor, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5, né? No último capítulo, José reconcilia com os irmãos que o havia vendido por ciúmes do favoritismo que recebia do pai. Aqui, querido irmão, no versículo 45 de Gênesis 1 ao 15, vai falar sobre isso. Por fim, o texto de hoje, ele também fala de uma reconciliação que Jacó sabia ser necessária para encarar com medo e reservas.
E assim é surpreendente que, ao encontrar-se com o temido irmão mais velho, não é, que é o Esaú, Jacó já não se vê mais alguém assustado ou perigoso. Em vez disso, Esaú transmite-lhe a sensação de estar diante de Deus, não porque ele tinha ficado bonzinho, mas porque o próprio Jacó descobriu quem Deus era. Esta experiência construiu-e a partir de 3 grandes momentos na sua trajetória. E em primeiro lugar, quando precisou fugir de Esaú, logo após de tê-lo enganado, Jacó sonhou certa noite com anjos que subiam e desciam por uma escada, que ligava o céu e a terra, e com a promessa de que Deus que estaria sempre com ele, segundo morou durante muitos anos com o sogro que lhe passou a perna. A história completa de Jacó você vai ler aí na Bíblia, tá? Em segundo, morou durante muitos anos com o sogro que lhe passou a perna, fazendo provar seu próprio veneno. Por último, na noite anterior ao reencontro com Esaú, Jacó passou pela experiência de lutar com Deus em Peniel. Ele lutou ali, meu irmão, foi diretamente com Deus. Conforme conta aqui a leitura da Bíblia, se entre você e seu irmão há desavença, não espere até que ele tome a iniciativa de reconciliar. Busque você mesmo a orientação de Deus e lute com ele em oração, se for necessário. Mas faça também o que Jacó fez. Continue aí a caminhada em direção do seu irmão, iniciar aí uma reconciliação à face de Deus. Conectar, não sei o que está acontecendo aí. Aí voltou aí de novo. Então aqui a palavra de Deus, ela está dizendo para você e para mim como que as coisas do Senhor acontecem. A Bíblia conta a história de Jacó, que Jacó, ele fugiu de Esaú por causa que Jacó fala que ele enganou Esaú. Mas Esaú já sabia, mas ele não queria, ele não tinha ideia de que um dia ele não seria o primogênito, né? Mas tudo isso aconteceu porque tudo Deus permitiu, foi permissão de Deus. Na verdade, não seria Esaú, né? Que seria o próximo, assim, Jacó. Porque Esaú fez muitas coisas que desagradou a Deus e Deus não se agradou das atitudes de Esaú. Por isso Deus escolheu a Jacó. É uma escolha do próprio Deus, tá? Por isso que certas coisas aconteceram, muito acontecimento aqui. A Bíblia, ela não encobre o pecado de ninguém, muito pelo contrário, ela expõe, né? Para dizer para mim e a você que nós não somos perfeitos e precisamos nos reconciliar com Deus. Quando Jacó foi morar com o sogro Labão, quando foi casar com as filhas de Labão, a primeira que foi a coisa ruim que aconteceu na vida dele, o primeiro engano, foi que lhe deram Lia em vez de ser a Raquel. Lhe deram aquela que ele não queria e deram aquela a outra, né? A Lia e a Raquel, que era a amada, ele não teve. Só mais tarde que ele casou com a Raquel também. O primeiro engano. O segundo engano é que ele trabalhava, Jacó era um homem trabalhador, um homem que não tinha preguiça, e Deus já tinha prometido lá atrás, quando ele estava no deserto, que ele sonhou com aquela escada, que o Senhor estaria com ele, e ali ele fez um projeto, um propósito, ele fez ali uma aliança com Deus, de tudo que Deus desse a ele, ele daria o dízimo. Ele fez ali uma aliança com Deus, e a partir daí, tudo que Jacó fazia, Deus prosperava. Mesmo lá na casa de Labão,
Deus prosperava e o sogro via a prosperidade de Jacó. Depois que ele foi para lá, os seus rebanhos aumentaram e muito, muitos e muito. Então um dia o Labão disse: Jacó, me fala o seu salário, porque eu vejo que você está trabalhando de graça. Me diga o seu salário que eu vou te dar. Então ele disse: tá vendo essas ovelhas malhadas e salpicadas? O que sair branco é meu. Era impossível, irmão. Uma ovelha malhada e salpicada nasceu um branco, sempre malhado e salpicado. Mas Jacó naquele momento disse, para ele não ver que eu estou roubando ou estou pegando alguma coisa dele, ele vai ver que eu estou sendo claro, estou sendo transparente com ele, que eu quero somente o meu salário. Que ele conhecia a índole do sogro, né? Ele sabia muito bem com quem ele estava lidando. Então ele disse: olha, eu quero os brancos. Aí Labão disse: nossa, bom demais então. E tudo que nascia, Deus deu estratégia para Jacó, né? Olha como Deus dá estratégia de trabalho para mim e para você. Deus abençoe, irmã Mônica. Deus deu estratégia para ele: olha, pega as varas de álamo, risca elas, coloca onde as ovelhas vão beber água, porque as ovelhas vão beber água e ali ela vai olhar para as varas e elas vão dar crias, vão dar ovelhas brancas. E assim Jacó fez, sendo direcionado pela vontade de Deus. Foi Deus que deu essa estratégia, viu, meu irmão? Como Deus dá estratégia para você, naquilo que você vai fazer, no seu trabalho, estratégia na sua loja, como você tem que trabalhar, tudo. Deus dá estratégia se você tem um compromisso verdadeiro com Deus. Então ele fez, e daí as ovelhas saíam brancas e brancas e brancas, muitas ovelhas, e Labão começou a olhar aquilo. Meu Deus, o homem está mais rico do que eu. Olha, Jacó, eu mudei de ideia e agora o seu salário vai ser os salpicados e malhados. Aí o próprio Labão mudou o salário dele. E da mesma forma ele fez as varas salpicadas e ali malhadas, e as ovelhas iam beber água e o seu rebanho nascia salpicados e malhados. É claro que ele separava as ovelhas dele, né? E o Labão viu que a bênção estava sobre Jacó. E ele mudou o salário 10 vezes, o Labão, para poder prejudicar o Jacó. 10 vezes, mas nas 10 vezes Deus abençoava. Deus estava mostrando para Labão que ele estava com Jacó. Chegou um momento que Jacó não aguentou mais aquela escravidão de estar sendo passado para trás. E ele disse, Deus chegou para ele e disse: agora, Jacó, chegou o tempo de você sair daí e voltar para sua terra. E ele ajuntou tudo. Labão tinha saído numa comitiva com seus filhos. Me parece que foi tosquear as ovelhas. E aí ele aproveitou e foi embora. Nessa saída, ele tentou ir atrás. Quando Labão chegou que não achou, foi atrás buscá-los de volta. Mas o Senhor disse: olha lá o que você vai fazer com o meu servo. Veja o que você vai fazer. Deus, no meio do caminho, instruiu a Labão: cuidado do que você vai fazer. Cuidado. E Labão ficou com medo, claro que não fez nada contra Jacó. E Jacó prosseguiu a sua viagem. Mas ele ainda tinha que enfrentar o seu irmão Esaú. Seu irmão, que tinha raiva dele, porque ele tinha roubado a primogenitura dele, o direito dele ser o primeiro. Então, ele ficou sabendo que ele vinha vindo com 450 homens armados até os dentes para pegar Jacó e matar Jacó e tudo com que ele possuía. Então, Jacó ali no vale de Jaboque dobrou seus joelhos e foi orar a noite toda. E ali um homem, a Bíblia fala que é um homem, mas com certeza era o próprio Deus que estava ali, que entrou em batalha com Jacó. Até de madrugada, até de manhãzinha. Começou na boca da noite e foi de manhã cedo aquela batalha. Ele só e aquele anjo, que simbolizava com certeza o próprio Deus, lutando com ele. E lutava a noite toda quando não aguentava mais. Irmãos, quando nós precisamos de vencer qualquer batalha, nós precisamos de estar em
de joelho na presença de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, ora por mim, pastor, jejua por mim, mas certas coisas, irmãos, é você que tem que fazer. É você que tem que dobrar os joelhos, é você que tem que dizer para Deus, Pai, perdoa as minhas falhas. Jacó tinha muito que falar com Deus ali, muita coisa errada ele cometeu, ele precisava se reconciliar com Deus ali e dizer para o Senhor de tudo aquilo que estava acontecendo ali, que ele precisava pedir perdão. Ele precisava se reconciliar. Ele precisava buscar a Deus. E ali ele estava, Senhor, me ajuda. Pai, eu quero a tua bênção, eu não saio daqui. Ele lutou com aquele anjo a noite toda. Imagina os frangalhos que ele estava. Quando já estava raiando o dia, o anjo disse, agora é hora de eu ir embora. Ele disse assim, não, você não vai embora se você não me abençoar. Ele já estava os frangalhos, não aguentava mais. E aquele Jacó agarrado no anjo e disse, você não vai subir enquanto você não me abençoar. Então o anjo viu que Jacó não o largava e pegou na sua coxa e desconjuntou e ele deu um grito só, a sua coxa. E ali ele passou a mancar, mas aí o anjo disse, como o príncipe lutaste com Deus. Não lutaste com um homem qualquer, mas lutaste com Deus. E aí o anjo foi embora. E ele recebeu naquele momento a aprovação de Deus. E agora enfrentar o seu irmão Esaú que vinha vindo. Mesmo ele mandando presente, Esaú disse que não queria saber de presente, que queria era a pele de Jacó. Mas ele tinha que enfrentar. Há coisas na minha e na sua vida, meu querido irmão, que você tem que enfrentar. Não adianta fugir. Não adianta ficar dentro do quarto, fechar as janelas, ficar tudo preto dentro de casa. Você tem que enfrentar essa depressão. Você tem que enfrentar esse problema que está te destruindo, que está levando você para o buraco. Você tem que se levantar e dizer, olha, depressão, eu não nasci contigo, eu não aceito você na minha vida. Pode pegar você e a sua tralha e sair de mim agora em nome de Jesus, pois eu não quero você na minha vida. Irmãos, tem momentos em que você tem que tomar posição. Tem gente que se dobra debaixo dos problemas e se dobra e fica ali lamentando, chorando e a vida não muda. E ele diz, por que será que Deus quer isso na minha vida? Deus não quer, Deus quer que você tome posição. Ou você não entendeu ainda por que você está com depressão. Aí você corre no médico, no psiquiatra, me dá remédio, eu não consigo. Irmão, você consegue, você tem Jesus na sua vida. A não ser que você esteja sem Jesus, mas se você tiver Jesus, você tem autoridade de Deus para dizer a essa enfermidade que você tem, a essa depressão, a este mal que você está passando dentro de casa com seu filho, seja as drogas, seja o vício, seja qualquer coisa, dobrar seus joelhos e dizer, olha, capeta, em nome de Jesus você vai ter que bater em retirada de dentro da minha casa, porque aqui quem manda primeiro é Deus, depois sou eu. E eu estou te mandando agora em nome de Jesus sair de dentro da minha casa. Todo demônio de vício, de droga, de depressão, de perturbação vai sair de dentro da minha casa. Tá entendendo? A Bíblia diz que Deus está procurando homens, pessoas em todo lugar, tá? Para conhecer aqueles que são fiéis a Ele, para que Ele possa se revelar a esses homens, a essas mulheres de Deus. Você é uma delas, então se levante, você é um deles. Então se levante com autoridade, não deixe o diabo fazer você gastar todo o seu dinheiro naquilo que não é alimento, gastar o seu dinheiro na doença, nos remédios, nos médicos, nos psicólogos, nos psiquiatras. Irmãos, é preciso que você tome a decisão de batalha espiritual. É preciso que o seu problema não é um problema físico, mas é um problema espiritual, que neste momento você vai entrar em batalha espiritual e pedir a Deus, Senhor, venha neste momento socorrer-me, perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Senhor, me dê a cura, um milagre. Eu não aceito mais isso na minha vida nem na minha casa. A Bíblia Sagrada nos dá, Senhor, nos dá as diretrizes, os caminhos. Veja que Jacó,
ele reconciliou, irmãos. Jacó, ele pediu perdão a Deus lá do passado, de como ele enganou o irmão, da maneira que foi, da maneira que ele fugiu, da maneira que o sogro fez com ele, de tudo aquilo, ele pediu perdão. Senhor, eu não quero carregar isso comigo mais, eu quero me livrar dessas cargas, e eu quero encontrar com meu irmão. E Deus naquele momento veio. A batalha não foi fácil, foi uma noite inteira de batalha, até que o anjo do Senhor ali tocou na sua coxa e disse: como príncipe lutaste e venceste. E ali ele se levantou na certeza e mancando, né, que até hoje os judeus não comem aquele nervo por cima da coxa por causa disso. E ali ele se levantou mancando, e logo quando ele saiu, estava lá Esaú com os 450 homens. Esaú, quando vinha vindo, ele olhou para Jacó e não viu Jacó, ele viu a presença de Deus. Ele viu o próprio Deus em Jacó e desceu do seu cavalo e abraçou ele com todo o afeto e choro. E os dois se abraçaram e ali eles fizeram as pazes. E todo o problema do passado foi resolvido, meu irmão, por causa de um homem que decidiu a batalhar com Deus. Você quer vencer os problemas do seu passado? Passado do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, das suas famílias? É preciso que você entre em batalha espiritual. Há heranças lá do passado, irmão, na sua vida, que não deixa você ir para frente. Às vezes você aceitou Jesus, tudo tá de boa, mas alguma coisa está trancando o seu caminho, trancando a tua vida, trancando a vida financeira, trancando a vida conjugal, espiritual, não vai para frente. Por que será? Porque lá no passado, teu pai, tua mãe ou alguém lá cometeu alguma coisa e existe brecha. Satanás está usando daquilo para atingir você, para atingir a tua família, para atingir os teus bens materiais, para atingir a tua casa. Ouvi um testemunho ontem de uma pastora que foi fazer visita em uma das cidades e ela teve um sonho muito conturbador durante a noite. De homens roubando, homens brigando, e ela se levantou e disse para a família do qual ela estava ali tratando: tive um sonho assim, assim, o que é que acontece? E a pessoa logo revelou e disse: olha, lá no passado houve muita coisa na minha casa, na vida do meu pai e da minha mãe. Tivemos uma fazenda do meu pai, e meu pai era um homem muito rico, mas ele não adquiriu as fazendas de maneira correta. Ele, quando viu uma fazenda, ou um sítio, ou uma terra que estava meio assim, meia lá e meia cá, quase falindo, ele contratava capangas e matava todos, e ali ele adquiria aquela fazenda. E assim foi que ele ficou rico. E quantos aí que estão me ouvindo, né, que adquiriram bens lá no passado, de maneira ilícita, de maneira que não foi uma maneira certa. E sua família, seus filhos, netos e bisnetos estão agora sofrendo, né? Estão sofrendo por causa disso. Então, você, meu querido, minha querida irmã, o Espírito Santo de Deus nesta manhã, ele vem a lembrar você. Veja que Jacó, ele teve que batalhar com o anjo naquele val, para que todo o seu passado, tudo que ele tinha passado lá atrás, fosse sarado. Ele teve, você vê que ele foi lá, ele casou, ele foi enganado no salário, entendeu? Tudo ele estava sendo enganado por causa de uma coisa que ele tinha feito no passado. Então aquilo precisava ser resolvido. A mesma coisa com Esaú, teve que resolver para que a paz reinasse novamente na casa de Jacó, para que a sua família tivesse paz novamente. Ele precisou fazer essa reconciliação. Então, meu querido irmão e irmã,
Veja que a cura de Deus não é somente você passar numa igreja e receber o batismo e ali se batizar e participar e dar o dízimo, a oferta. Não é só isso. Há muitas coisas que você tem que reconciliar. Há muitas coisas que você tem que perdoar. Há coisas lá no passado que está atrapalhando agora a tua vida. Sua vida sentimental, espiritual e familiar. E é preciso que você procure sarar a sua vida, para que toda a tua parentela que venha depois de você, seus filhos, netos e bisnetos, sejam abençoados em nome de Jesus. Tá? Esta irmã, esses irmãos aí que eu falei o testemunho, eles tiveram que pedir perdão a Deus pelos seus pais, pelos avós, e colocar ali diante de Deus tudo que era ilícito que eles estavam adquirindo, eles tinham que devolver. Eles tinham que batalhar, eles mesmos, comprar a terra deles, porque senão a maldição, ela não para, tá? Tudo lugar que você adquiriu, que não foi licitamente, foi um lugar que você adquiriu, lugar onde morrem pessoas, onde matam pessoas, ali fica um sangue da maldição ali. Então, muito sangue derramado na família, que é preciso a reconciliação, é preciso pedir perdão a Deus, é preciso, meu irmão, minha irmã, pedir a Deus para que toda a maldição seja destruída em nome de Jesus. Vamos orar agora. Vamos colocar diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, se você passou por isso. Se o teu pai e tua mãe te levou você até no centro de macumbaria, ou se você recebeu algo que não é seu, né? Algo que não te pertence, peça para Deus: Senhor, eu quero devolver isso aqui que não me pertence. E eu quero pedir perdão para que esta maldição não venha estar, porque Satanás, ele usa, né, de legalidade. Ele não ataca uma família se ele não tiver legalidade. Ele não ataca, porque o Senhor está cuidando daquela família. Então veja só, Satanás não toca numa família ou numa algo se não tiver legalidade ali. Então deu legalidade, abriu brecha, ele entra, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo seu amor e bondade, pela sua misericórdia. Oro, Senhor, pela irmã Mônica, pela sua casa, pela sua família. Oro por cada irmão que vai ouvir essa live, que vai assistir, que vai compartilhar. Opera sobre eles, sobre a casa deles, sobre a família. Dê a eles visão, revelação da sua vida. Espírito Santo, eu abençoo os irmãos aqui da 94 FM. Abençoa cada um deles aonde quer que se encontre. Manifestai a tua glória, teu poder, Jesus. Libertando, curando, Senhor. Abrindo portas, destruindo cadeias e fortalezas em nome de Jesus. Estende a tua mão, Jesus, e opera o teu milagre. Estende a tua mão, Senhor, e sara. Estende a tua mão, Senhor, e abre porta. Estende a tua mão e destrua cadeias e fortaleza. Em nome de Jesus eu abençoo a vida desse teu filho, dessa tua filha. Senhor, venha libertar, restaurar, curar. Venha, Senhor, trazer novamente vida para essa família. Em nome de Jesus, toda maldição seja quebrada. Eu abençoo este copo com água, fotos, documentos e peça de roupa. E eu determino a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Querido irmão, estamos chegando ao final de mais uma programação. Domingo, segunda-feira estaremos aqui de volta. Lembrando que hoje nós temos live, hoje à noite, às 7h30 da noite, nós temos lives aqui em Araxá. Tá bom? Hoje tem culto aqui em Araxá, na rua João Tiburcio da Trindade, 570A, Pão de Açúcar 4, e você é o nosso convidado. Esteja nesse dia abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe, fale para os seus amigos e parentes e sejam abençoados neste domingo aí em Patos de Minas, na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia, tá bom? Que Deus abençoe, tenham todos um bom dia abençoado, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, meu querido, minha querida irmã. Que Deus abençoe você que está aqui pelo Facebook. Se você não conseguiu pegar na rádio, vá no Facebook, no meu perfil Josi Lima, para você ser
abençoado e ouvir a palavra e enviar. Você pode gravar, você pode enviar para os seus amigos, parentes, para que eles possam ser sarados de dentro para fora. Que Deus abençoe, irmãos. Bom dia, Espírito Santo.